TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente eu e o Carlos Gama aqui no programa Enfoque Espírita, entrando em suas residências para levarmos um pouquinho da doutrina espírita. A maior caridade que se possa fazer em relação ao espiritismo é a sua divulgação. E é isso, e de um modo bem simples, eu e o Gama estamos levando para todos um pouco desse conhecimento, tá certo? E a exibição desse programa Enfoque Espírita é aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30, e também às quintas-feiras, às 0h30. E ao meu lado está o Carlos Gama. As suas considerações, Gama. Tudo bem, senhores telespectadores, é sempre uma alegria estar aqui, até porque a verdade é a seguinte: depois que se estuda a doutrina espírita, a gente fica como que mediunizado, mas não é o caso. Pelo contrário, até estudamos realmente hipnose, mas não praticamos nunca. Enfim, a realidade é que estudamos quando o fenômeno se apresentou para nós. Mas é tão impressionante o que a doutrina espírita explica, porque não tem essa história de milagre, nem isso aqui. O milagre existe, mas é bem fora daqui. É bem fora. São espíritos superiores, circunstâncias superiores que... Então, certos fenômenos acontecem, às vezes consciente, às vezes inconscientemente. Uhum. E são pessoas que têm determinada faculdade. Tudo isso precisa ser estudado, meditado, refletido, escrito, para levar à consideração. Então, na época de Kardec, por exemplo, não tinha nada disso. Começava a aparecer os gigantes, e quando Kardec pegou a começar, ele mesmo começou, e no final ele mesmo tocou à frente de tudo isso, colocando de uma forma que os homens daquele tempo podiam entender, os de hoje também, porque tinha para estudem isso, tudo aquilo, isso e lá. Isso. Então a doutrina espírita se caracteriza sobretudo e principalmente pelo fato de ela decorrer do estudo, da comprovação daquilo que ela fala que é verdade. Isso, tá? Perfeito. Então também não impõe nenhuma outra religião, nem é fanática de doente, nem coisa nenhuma. Apenas é uma coisa que não tem o seu princípio numa data incerta, num determinado momento, não. A coisa toda vem ocorrendo de uma forma tranquila. Tanto que o primeiro livro, que podemos dizer é essencialmente espírita, realmente é o Livro dos Espíritos, claro, porque ele fundou a doutrina, mas o ensinamento está todo dentro de outras religiões, ou pelo menos conceitos avançados sobre psicologia, e aí se destaca, por exemplo, o estudo do perispírito. Isso. Você não vê outra religião estudando o perispírito. Não. É como se não existisse, mas existe, não adianta você dizer que não é. Perfeito. O fenômeno mediúnico está aí. Então, como é que você explica o fenômeno mediúnico? Através do perispírito. Perfeito. Então, temos que estudá-lo, por que não? Perfeitíssimo, perfeito. Então, Gama, pessoal, nós aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só vocês nos enviarem um e-mail, tá? enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa Enfoque Espírita pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Pode ser assistido também pelo Facebook, TV Correio da Manhã, assim também como o Instagram, TV Correio da Manhã. Mas o importante é que esse programa Enfoque Espírita, assim como toda a relação de programas veiculados neste canal, TV Correio da Manhã, é veiculado em Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. E também Teresópolis, canal 21, tá certo?
Então, agora passemos então à nossa leitura da nossa página espírita, que nós estamos exatamente no capítulo 52, tá certo? Palavras de vida eterna, vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier. O título, Palavra Falada. Abre aspas. Por que não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz? Vede, pois, como ouvis. Fecha aspas. Quem disse isso foi Jesus. Nós encontramos isso na Bíblia, em Lucas, capítulo 8, versículo 17 e 18. Então, Emmanuel descreve da seguinte forma: a palavra é rigorosamente fio da sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade na tradição oral, mas, igualmente com ela, recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves. Porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta de outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Tua resposta convertir-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos, assim, lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina e, conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Então, gente, nós vemos que a palavra falada, bem falada, instruindo, causa um impacto preponderante na vida do outro. Porque muitas vezes as pessoas simplesmente chegam e dizem: eu preciso falar com você. E aí descarrega uma série de coisas. Aí nós temos uma grande coisa: ouvir atentamente. Isso é importante. Isso é uma caridade primária. Deixar ouvir os outros. Eles estão atribulados naquele momento. Mas o importante depois de ouvir, é ter uma boa palavra com aquele que está tão precisado de ouvi-la.
Isso é importante, tá certo, gente? As suas considerações, Gama. Bem, é uma alegria estar aqui sempre divulgando a doutrina espírita. Por quê? Porque tem mais ou menos 50 anos que eu estou mergulhando na doutrina espírita e ainda assim tem muita coisa que eu não sei. Sim. Ou pelo menos tive doenças tais que fizeram com que amortecesse, como o próprio Covid, que muito fez a gente esquecer muitas das coisas. Né? Isso, sim. Mas nós temos alguns conceitos que eu não sei como é que as pessoas vivem com isso. Os fenômenos acontecem. Se o fenômeno acontece, você tem que dizer que o fenômeno tem origem em algum lugar. Em algum lugar. Você não pode dizer. Então, por exemplo, como é que você pode passar mais ou menos... O que é o perispírito? É o espírito? Não, não é assim. Não é a definição, não é essa. Então, nós temos concepções religiosas muito avançadas de estudo, e a doutrina espírita é, portanto, um convite ao estudo, quer você queira, quer não, um convite ao estudo. E Kardec foi o primeiro a utilizá-la, por essa que é a verdade, né? Então, como é que ficou o conceito dele, para a gente ver como é importante? O espírito, propriamente dito, é a pergunta número 93 do livro. Por isso que o livro dos Espíritos é de pergunta e resposta. Por quê? Porque vimos naquela época que precisava ter um conceito claro para que a gente pudesse entender as coisas a nível da razão. Isso. Não é a nível da fé. O milagre existe? Também existe. Eu não vou discutir porque não é hora nem o momento. Mas acontece o seguinte, é preciso dizer que esse conceito ele é muito amplo, muito amplo e muito seguro, no seguinte, que ele não entra em detalhes. Então, por exemplo, a palavra foi empregada pela primeira vez em todo o mundo por Kardec. E o que é que diz o seguinte? Na pergunta número 93, por isso que o livro dos Espíritos é feito em forma de pergunta e resposta. E o que ele não tem de resposta completa ainda foi como, por exemplo, a explosão atômica. Mudou depois que houve aquilo? Não, o universo continuou, mas não apareceu energia atômica? Ah, sim. Então, hoje você entende o mundo hoje sem energia atômica? Entende mesmo? Então você não entende, nem estudou. Exato. Então eu digo sempre, temos que educar todo mundo de qualquer maneira. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é uma expressão que você não consegue fugir. Então veio Kardec e criou a palavra perispírito. E isso aonde? Exatamente em O Livro dos Espíritos, em local próprio que ele colocou. Bom, de forma que nós temos aqui, o homem é um ser complexo. Nele se combinam 3 elementos para formar uma unidade viva, a saber, o corpo, que é essa coisa material que nós temos aqui, que na hora da morte nós abandonamos, lamentando muitas vezes e às vezes não. Para formar uma unidade viva é necessário estar com ele. Bem, então o homem é um ser complexo. Nele se combinam 3 elementos para formar a unidade viva, a saber, primeiro, o corpo, envoltório material temporário que abandonamos na morte como um vestuário usado. Para deixar claro, nós não podemos falar aqui de alguma coisa que eu não tenha definido. Segundo, o perispírito propriamente dito é um invólucro fluídico permanente, invisível para os nossos sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução infinita e com ela se melhora e purifica. Então, cada um de nós tem uma espécie de uma energia que se chama perispírito. A alma, propriamente dito, é o princípio inteligente, centro de força, foco da consciência e da personalidade. Corpo, perispírito e alma, tá? A alma é o princípio inteligente, que não se confunde com o perispírito. A alma e o perispírito fazem parte do corpo, não é uma coisa só. A alma, desprendida do corpo material e revestida do seu invólucro sutil, constitui o espírito. Quer dizer, a alma ou o espírito é a mesma coisa, tá? Desprendido do corpo material e revestida do seu invólucro sutil, constitui o espírito. É um ser fluídico de forma humana, liberto das necessidades terrestres, invisível e impalpável ao seu estado normal, tá? Isso é bem definido até por Leon Denis, né? No livro dele, famoso até hoje, Depois da Morte. Certo. Então, depois da morte, sobra o quê? Sobra 3 coisas: o corpo, o perispírito e a alma. Bom, então temos isso. Então, nós temos que conhecer que
órgão é esse? Ou que condição é essa, né? Porque o homem, o ser humano, é um ser complexo. E nesse fato do homem estar assim, nós temos que a alma, então, venha a ser bem definida mesmo depois por Chico Xavier, quando ele psicografa o livro Evolução em Dois Mundos, que você faz evolução aqui na Terra, mas também faz evolução no mundo espiritual. O perispírito é uma forma... Atenção agora, por favor. É uma formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja textura as células, em outra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribui mais ou menos a feição de partículas colóides, com a respectiva carga elétrica, por isso que às vezes ele não aparece completo, só em parte, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica, apresentando estados morfológicos conforme o campo mental que se ajusta. Então, ele tem um aspecto, espiritualmente, aqueles que têm a possibilidade de ver, como Chico Xavier, que ele chegou a exercer isso, então ele via todo o perispírito, com toda a sua complexidade. Bom, para os espíritos ligados aqui à Terra, possa ser a resultado da aglutinação de energia cósmica, mas isso não está certo, tá? É apenas uma posição extensa à energia da alma, que é a força espiritual. Então, é um livro complexo isso aqui, mas é o que o Livro dos Espíritos fala francamente no itens 1, 3, 5. Fácil de guardar, que são os ímpares na sequência, né? Então, esse livro não é fácil, ele é muito grosso. Então, ele é estudado quando? Quando você está no centro espírita, e o centro espírita bem orientado, realmente espírita. Porque às vezes acontece o fenômeno mediúnico que as pessoas abrem um centro espírita. Mas o centro espírita é, por essência, estudo. É, por essência, estudo, não tem jeito. Porque o homem, por si só, ele não se reconhece. Sem o perispírito, você passa a ser materialista. Se você não aceita, você é um materialista. Morreu, acabou tudo, enterrou, vai embora, pode queimar ali mesmo, ou dar para o cachorro comer, não tem problema. Por quê? Não tem nada. Não tem. Tá? E representa. E mesmo repercute, em certos casos, após a morte, porque é um indivíduo muito endividado, ainda muito agarrado, e durante algum tempo ele demora para encontrar-se de novo no mundo espiritual. Exato. E como isso é espontâneo, acontece com todos nós, quer queiramos, nós vamos acordar no mundo espiritual, com aquele fluido cósmico que está ali, e ali então, aquilo constitui o chamado corpo da alma. Então, ao dizer isso, é importante dizer o seguinte, portanto, o milagre existe? Sim, o milagre existe. Tá? Então, Jesus realizou, por exemplo, fatos extraordinários. Pessoas que já estavam aleijadas, semi-mortas, ou muito doentes, se recuperavam instantaneamente, como se a matéria se autocurasse. Tá? Então é isso aí, por isso que é tão fundamental e nós temos insistido tantas vezes no estudo do perispírito. Exato. Aí eu recomendo esse livro, além de tudo. E com isso a gente volta a dar a palavra para o Vec Miller, para ele ver em que ponto ele quer abordar. Aí é tanta ciência que eu não posso dizer que não. Aparecem nomes de cientistas de todos os tempos. Exato. Tá? Perfeito. E algumas pessoas que não estudam isso também acham que não existe. Vão descobrir, quer queiram, quer não, agora ou depois, que existe sim. Aliás, graças a Deus. A doutrina é exatamente, você tem que evoluir em conhecimento e moral, não é isso, Gama? Conhecimento e moral. Não tem Aliás, jeito. isso eu te dou os parabéns por lembrar esse aspecto, que eu não podia deixar passar, mas efetivamente, você falou duas palavras. Diga a primeira. Em conhecimento. Conhecimento. Então você vai ao centro espírita, vê o passe, vê isso, vê aquilo. Tem um estudo superficial, às vezes, lamentavelmente, mas eu deveria ter a outra parte, que é a mais profunda, que você estuda o que? O perispírito. Nós aqui no outro programa, o programa anterior, nós fizemos bastante a importância do perispírito. Exato, e tentamos mostrar
Hoje em dia a ciência absolutamente não duvida, embora nem sempre aceite esse nome. Nome é a questão da pessoa dar. Porém, sem você conhecer o perispírito, você vai ter medo do espiritismo. Perfeito. Porque tem fenômenos que você não consegue entender. Perfeito. Mas já nos avisaram, Gama, que nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando, tá? Em seu segundo bloco. E no bloco anterior nós estávamos dando umas pinceladas sobre o perispírito, que nós já tínhamos falado na semana passada, tá certo? Então nós vemos aqui no Livro dos Espíritos, lá depois da pergunta 93, o título é exatamente sobre perispírito. Ali vai até a pergunta 95, que explica a título bem reduzido, tá? E posteriormente vieram outras informações da espiritualidade nos alertando, nos orientando sobre o perispírito, tá certo? Bem, Weckmiller, então é o seguinte, vamos falar só a definição do que é o perispírito. É fundamental, meus irmãos, que conheçam isso, porque isso existe, você pode tirar, assim como você... Radiografia existe? Existe. Mas diga você que não existe, estuda aquilo, você vai morrer, dela mesmo. Por causa Entendeu? Da energia. Porque a né? energia que ela tem, então você tem que estudar aquela energia. Exato. Pois bem, nós temos que estudar também o perispírito. O que é o perispírito? É uma formação sutil, urdida, quer dizer, construída em recursos dinâmicos, porosa, plástica, e as células que o compõem em uma outra forma vibratória, ou faixa vibratória, se distribui mais ou menos a feição de partículas colóides, com carga elétrica característica, comportando-se no espaço segundo a condição específica, apresentando estados morfológicos, portanto, físicos, conforme o campo mental a que se ajusta, tá? Então, isso é natural. Porém, essa energia fundamental, provavelmente atida hoje em física uma energia amorfa, denominada por Kardec como fluido cósmico, ela tem sido entendida cada vez mais pela ciência, até porque não tem como fugir dela. Exato. Então, o perispírito é o resultado da aglutinação de determinadas energias, e para isso nós tivemos que aprofundar. Eu não posso, numa loucura, dizer que esse livro, Perispírito, ele não pode, obviamente, com essa grossura, ser levado ao conhecimento de todos, se não for pela boa vontade, porque ninguém tem ciência aqui o suficiente para saber tudo que se relaciona ao perispírito, que nem a ciência ainda tem. Exato. Ela tem hipóteses para explicar o fenômeno. De forma que, por exemplo, quando você descobre uma coisa interessante, pessoas que sentem dor durante uma guerra, qualquer coisa assim, amputa uma perna e a pessoa sente dor na perna. É verdade. É o perispírito. As pessoas sentem dor na perna durante algum Coceira. tempo. Com o passar do tempo, aquela energia como que diminui, se recolhe, e então a pessoa
não sente mais dor. Mas no princípio, sente muita dor, mesmo quando já não tem mais o órgão. Sente o pé está coçando, mas não tem mais pé. Foi traído por uma bomba, qualquer coisa. Isso se verificou. Então, são muitas propriedades. Querem ver? Por exemplo, a plasticidade. Ele se estica, se diminui, ele acompanha o corpo. A densidade dele, é bem diferente. Não adianta nem falar aqui. Ponderabilidade, ele pode estar andando até voando com a gente, porque é uma energia. Tá? Luminosidade, ele se apresenta com maior luz ou menor quantidade de luz. Ele penetra em qualquer lugar, não adianta dizer, você pode ter um cofre, onde você guarda lá as coisas, mas o perispírito vai lá dentro, tá? E com uma inteligência qualquer ligada a ele. Visibilidade, ele em determinadas circunstâncias, ele é visível, Weckmiller. É visível. Você não vê santos? Então qual é a religião que explica a visibilidade dos santos? Exato. É porque ele existe, tá? Ele é tangível, ele é tangibilidade, quer dizer, ele é tocável. Você pode tocar, né? Não pode matá-lo, porque você não consegue, ele se afasta, acabou. Mas você pode tocar, sim, sentir o toque dele. Ele tem uma sensibilidade global bem acentuada, ele sente por toda a parte. Mas tem determinadas partes do órgão físico nosso que tem maior sensibilidade. Tá? A mente, por exemplo, está muito mais ligada do que as pernas. Né? A sensibilidade magnética, ela sente, inclusive, não só o toque físico, mas também o magnetismo que o caracteriza. Tá? Ele é tangível, portanto, ele é tocável, ele pode ser tocado em determinadas circunstâncias. Em outras circunstâncias, é até sério. Quando ele se afasta do corpo físico, o corpo físico não acusa coisa nenhuma, fica como se estivesse morto. Né? A sensibilidade global é a característica típica do perispírito, que acusa a sua presença até quando você vai para qualquer parte dos pés, por exemplo. A sensibilidade é global, mas também é magnética. Tá? Ela se expande. Como é que ela se expande? O perispírito é o mesmo da criança e do adulto? O perispírito é o mesmo, mas pela possibilidade dele, ele se expande magneticamente. Então, ele pode assumir até uma bicorporidade relativa e pequena, mas tem. Tá? É uno. Não adianta você dizer, vou trocar o meu perispírito por outro, que você não troca. Tá? Ele faz parte de você. Bom, mas ele é um só. Por favor, ele pode se desdobrar? Pode. Mas ele vai perdendo a faculdade dele. Ele é perene? Ele existe enquanto ele existe, tem. Tá? Ele se modifica, sim, ele modifica para melhor ou para pior. Pior no sentido de assimilando coisas erradas, porque eles foram para o passado errado. Mas a mutabilidade é uma verdade. E ele reflete aquilo que se passa com ele, tranquilamente. É como se fosse uma energia, sem ser só energia, por favor. Tá? Não confunda. Ele tem um odor característico. Você ouviu falar que os santos tinham um cheiro próprio, um odor próprio? De flores, perfume, etc. Até pessoas que tinham, como é que chama, a parte dele era cheirosa, eram santos, né? Tinha aquela característica de Aliás, santo. no Chico tem uma passagem dessa situação. Divaldo foi encontrá-lo, rapidinho, gente. Foi encontrá-lo, estavam lá em Uberaba e, de repente, à noite, né? Os dois estavam caminhando, voltando para a casa do Chico Xavier, e Divaldo sente um odor de flores. E falou assim, interessante, estou sentindo odor de flores. Aí Chico, bem tranquilo, disse assim, porque Uberaba é a cidade das flores. Mas, na realidade, não tinha flores. E, mais à frente, ele falou assim, Chico, mas isso está saindo de você. Eu falei assim, não, de mim não. De mim. Bom, enfim,
E assim porque ele tem um prossegue. odor característico. O odor, E exato. quanto mais evoluído o espírito que está se manifestando, não que está recebendo só, Isso. também tem que ter a característica própria. E a temperatura típica também. Então, não é uma coisa gelada, tá? As propriedades, elas já são conhecidas há séculos, tá? Sustentam o viver dia a dia do homem. Quando o homem morre mesmo, o que acontece com o corpo físico? O corpo A temperatura se dele deteriora. Vai a zero. vai a zero. Então, são propriedades do perispírito. Então, Gama, se me dá licença, olha, nesse livro aqui, Pensamento de Emmanuel de Martins Peralva, tem um capítulo número 3, está aqui comigo, Gama. Tá. Fala sobre o perispírito, exatamente, dá maiores informações sobre as perguntas 93, 94, 95 do Livro dos Espíritos. Excelente situação. É só vocês verificarem lá que vai ser muito útil para o conhecimento de vocês. Então vejamos outra coisa que é importante, ainda que nós tenhamos apenas essa passagem rápida aqui pela emissora, que as circunstâncias assim nos permitem, é isso que esse estágio espiritual que nós chegamos, que então reconhecendo a importância disso aí, pode não se dar importância, não, isso aí não adianta, isso é coisa para o espírito é para outra coisa, não, é diretamente ligado à nossa vida. Então era importante que a gente conhecesse. Mas você ia aplicar isso na época de Jesus? Não tinha Ninguém como. sabia ler nem escrever, não tinha constituído ainda uma religião completa, aberta, como naquela época o cristianismo estava começando a se manifestar. Então, efetivamente, não tinha jeito. Pôde-se passar o que pôde passar. Fenômenos extraordinários de curas, etc., aconteciam. Mas eles não tinham explicações, era milagre. Milagre explicava tudo, porque não explicava nada, mas tinha um nome para a coisa. Exato. Tá? Aliás, né, Gama, Jesus já comentava sobre o perispírito, não com esse nome. Não. Tá? Mas ele usava como veste nupcial. Até porque também, veja só, se você fosse tratar com perispírito, o que quer dizer perispírito? Tem uma explicação, que não vem aqui o caso, que nós também não estamos estudando eles somente. Mas o fato é que é quase espírito, mas não é o espírito ainda. Tá? Exato. É uma energia do espírito. Então, em função disso, nós temos que entender que estamos passando para estudar outra coisa. Aliás, depois disso, a ciência avançou extraordinariamente. Você fala tudo isso hoje em dia, mas nós temos, por exemplo, situações em que pessoas já estão mortas porque a matéria, em determinados pontos, ela se acaba, e sem a existência daquela matéria com aquelas características, ele não se apresenta. Ele não pode se apresentar. Agora, quando ele tem um médium bom, equilibrado, em determinada situação, às vezes adormecido, às vezes aparentemente adormecido, mas ele ainda está vibrando, tá? Ainda está vivo, vivo no sentido mais profundo, ainda está sendo capaz de ser captado, é uma coisa. Quando ele desaparece, a possibilidade de utilizá-lo por corpo físico já não corresponde mais, é claro que você não vai encontrá-lo. Hoje, para a ciência, isso é tranquilo. Isso aqui não é discutível, isso se sabe. O perispírito, que é o agente da alma, se a gente pode dizer, não deixa também de ser uma espécie de matéria. Só que é uma matéria essenciada, quintessenciada. Como assim? Ora, é simples para você entender. Por exemplo, você não tem matéria hoje em dia? Tem. Mas eu te levo naquele ponto ali e solto energia atômica em cima de você que você não vê. O que acontece com você? Você fica todo contaminado em minutos. Olha, eu digo até segundos. Em minutos você fica totalmente contaminado, doente e vai morrer, provavelmente com lepra. Exato. Ou algo parecido com lepra. Rapidamente, com doença. Isso por quê? Porque a densidade dele é de tal forma que não vê, mas é assim que funciona. Se você quiser estudar, você tem livros extraordinários da doutrina espírita, explicando, por exemplo, a evolução em 2 mundos, como é que acontece. Isso. Então, aquilo que acontece, porque nós estamos subordinados a isso,
nós devemos dizer que o perispírito precisa ser tratado primeiro através do conhecimento. Por isso a expressão para o doutrina espírita é fundamental. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso, Então não perfeito. adianta, meu irmão, você querer ser melhor do que os outros, achar que para você pode. Não pode. Nós temos limites. A própria matéria apresenta esses limites. Então, até ele não é tão ponderável, ele é uma formação sutil, muito quintessenciado. Não apresenta um peso igual nós falamos e podemos detectar, medir o perispírito de fulano e de outro, não dá para medir. Se você for olhar do ponto de vista físico, exclusivamente físico da matéria, ele é imponderável, não tem como. Agora, fora disso, ele apresenta uma série de circunstâncias que pede para você disso. Porque, por exemplo, ele penetra aqui através da parede, tá? Sem qualquer problema. É uma característica. Isso exige estudo, e muito estudo. Ele pode se tornar visível, ele pode se adensar, se tornar-se visível. Pode sim. Pode ser tocado? Pode, em certos casos, pode. Desde que haja, como é que chama? Autorização, né? Exato, com autorização. Caso contrário, é como se você tomasse, sem perceber, um choque muito grande para a sua saúde. Aliás, nessa tocabilidade, Jesus, quando encontrou com Maria Madalena, logo depois da sua morte física, tá? Maria Madalena queria abraçá-lo. Ele disse, não me toques, porque ainda não fui ao meu pai. Ou seja, ele ainda não tinha liberado a energia toda do corpo físico. Exato. Entendeu? Para poder, então, ser tocado. Aí ele tem uma sensibilidade global, bem grande, para todo o corpo em certas circunstâncias. Portanto, é necessário estudo. Tem um magnetismo bastante acentuado, portanto, uma sensibilidade magnética. São muitas faculdades. E ele, então, se expande e diminui para dentro. Ele aumenta, pode se dividir até em dois, perdendo qualidade, mas pode, tá? Mas ele, no fundo mesmo, ele é um só, não é outro. Cada um de nós tem um e para sempre. Ele é perene, ele não morre. Deixar claro, ele não morre, o perispírito não morre. Ele é modificável? Justamente o que você está fazendo, à medida que estuda, se comporta como um ser humano justo, honesto, digno, tá? É que então você vê que essa sensibilidade se torna cada vez maior. Sim. Aquilo que você não sabe entender, como é o Chico Xavier, que não falava línguas, recebia mensagem em outras línguas. E entendia. Sim. A sensibilidade aí é relativa. Ele tem uma capacidade muito interessante também, que é a capacidade de refletir, tá? Tem uma certa odor característica muito curiosa, estamos concluindo. E temos também típico de temperatura, tá? Então a gente percebe até na atividade mediúnica que a pessoa recém-faleceu tem um tipo de temperatura quando se manifesta. Depois é mais suave a manifestação dele. É algo complicado. Para que serve o perispírito? A função dele, basicamente, é servir de instrumento à alma na sua manifestação exterior. Eu não posso aprofundar mais num tempo tão pequeno. Exato. Entendeu? Não posso, não tem como. Ele individualiza o ser humano, cada um de nós é individualizado pelo seu perispírito. Perfeito. Ele tem uma função organizadora no sentido de que ele organiza o corpo físico da gente, tá? Assim como as proteínas se distribuem em redor do corpo, também o perispírito participa disso aí. Então é muito difícil de fazer tudo isso apenas num programa de televisão. Ele tem, então, uma função, às vezes, mais sustentadora. Não posso, porém, falar tudo sobre perispírito em apenas 15, 20 minutos. É muito complexo, mas isso é característico do espiritismo, que é feito com seriedade. Então é muito fácil falar de um santo, não é? No princípio, logo após o desencarne, como houve o aparecimento de Nossa Senhora, por exemplo, como foi complicado
para o Para pessoal, o pessoal entender. Né? entender a manifestação. Porque a manifestação pode ser inteligente e ser espiritual e maravilhosa, mas não é fácil de ser entendida pelo popular, pelo ser humano comum. Exato, porque não tem o Por isso que o conhecimento. Espiritismo teve esse crescimento extraordinário em todo o mundo, porque espanta que determinadas pessoas, desculpe, Chico, mas é verdade, como o próprio Chico Xavier, que tinha muito pouco conhecimento técnico de estudo em faculdades, etc., e que, no entanto, escreveu livros extraordinários, estão hoje divulgados pelo mundo todo. Perfeito. Mas então, Gama, já nos avisaram que nós temos que fazer um segundo intervalo. Então vamos lá. Tá certo, pessoal? Então nós temos que fazer um segundo intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. Voltando o programa Enfoque Espírita em seu terceiro bloco. E nós estamos discorrendo sobre o perispírito aqui de um livro. Muito superficialmente esse Muito livro aqui, isso. vejam a grossura dele. Tá? É um livro todo de ciência, difícil até de ser entendido, mas é uma realidade. E se você quer, tem que estudar mesmo para poder muito. entender. Exato. Porque ele é composto de centros vitais, que nós conhecemos vulgarmente como chakras. chakras, não é? Então, são os chakras que nós temos, né? Alguns deles têm os nomes bem classificados, tá? São os centros vitais, não adianta na televisão dizer isso, mas que provas você pode dar, seu Gama? Bom, as provas objetivas, né? É uma coisa extraordinária, encantadora. Eu já assisti. Uhum. É raro, muito raro. Mas eu tenho, hoje, posso dizer, que são 60 anos de estudo da doutrina espírita e não conheço em profundidade. Mas então, nós temos uma faculdade chamada de desdobramento, né? Sim. Uhum. São provas da existência dele, a materialização. Claro, é algo que não existe, mas que se materializa. Uhum. Impressionante, né? Desdobramento, que ele se desdobra. Às vezes a pessoa entra num estado de transe, ele se desdobra, não mais se modifica. Tem uma parte que pode ser fotografada, tá? É a fotografia transcendental, outras características de foto, e sensibilidade também pode acusar certas coisas. Bom, isso, então, portanto, tem faculdades objetivas e faculdades subjetivas. Que subjetivas são essas, seu Gama? Você podia ter feito essa pergunta. Não fez, mas vamos lá. Vamos lá. É a sensação de que aquilo é íntegro, é um só. É uma percepção do corpo. Você percebe o corpo, apesar de ele não existir. Tá? E evidência, às vezes, ele é característica, ele é visto. Isso só pode ser visto se houver evidência. Bom, então, o que eu diria é o seguinte: se você, meu irmão, tem condições econômicas. Por que econômicas? Infelizmente, essa é a verdade, porque a doutrina espírita, ela avança para uma série de circunstâncias, então tem a fotografia transcendental, chegando ao ponto de haver a ectoplasmia. Né? Formar um corpo que é fotografável, e isso foi provado por cientistas, Sim. Tem foto disso, de seres já falecidos ou não. Tá? Que apareceram dessa forma. Então, a doutrina espírita, acima de tudo, nos permite ter, num futuro remoto ainda, bem remoto,
verdadeiras materializações de espíritos para trazer conhecimentos à Terra. Seja a verdadeira, fazendo a pessoa reencarnar, tá? Voltar à vida, não é? Nascer de novo. Tá? Ela é completamente independente, aquela coisa toda. Ou mediúnica, o espírito não se movimenta, mas o outro incorpora, ele cede espaço para o outro. É aí que você vai até um local e, surpreso, diz assim, como? Mas ele falou do meu pai, contou as coisas do meu pai, os defeitos, os problemas, como é que curava, mas ele não estava ali, não era meu pai. Não era, mas ele estava usando a materialização mediúnica, então ele estava sentindo aquilo nele mesmo. Certo. Então a doutrina espírita tem isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que conhece? Através do estudo. Ora, temos na Terra milhões de pessoas em todos os estágios intelectuais diferentes. Uma coisa é certa, ao tempo de Jesus todo mundo era mais ou menos igual. Concorda? Quer dizer, você não tinha nenhuma da tecnologia que nós temos hoje. Não tem, não. Agora, você pode estudar, refletir, analisar, ponderar e dizer, não, realmente isso existe, isso aconteceu. Isso é aquilo que algumas pessoas nós chamamos de santos, né? Ou médiums, que têm determinadas qualidades. Enfim, a doutrina espírita, ela é essencialmente religiosa. Aí aparece, ela é científica, então aparece muitas vezes mensagens de determinados espíritos que, através de um médium, ele se manifesta. Outras vezes ele se manifesta também através de um médium, ou pelo menos de um espírito. Ele então se manifesta, mas utilizando a mediunidade daquele médium. E ele aí se manifesta com determinadas formas, com determinadas características ou determinados conhecimentos, falando línguas estranhas, comentando coisas notáveis. Então, não posso, de jeito nenhum, demonstrar. Quando o médium está nesse estado adormecido, deitado, claro, dormindo, adormecido, ele libera uma substância pelos olhos, pelo nariz, pela boca, e essa substância é fotografável, mas essa substância pode, sob o comando da mente, tá, projetar-se numa forma bem próxima da perfeição. Daquele espírito que quer se comunicar. Daquele espírito que quer se comunicar. Perfeito. Aí começam os fenômenos. Então a doutrina espírita, ela se propõe a explicar, porque, meu irmão, uma vez que você existe, quer você queira, quer não, uma vez que você existe, você vai ser um dia um espírito superior. Às vezes vai passar milênios, muitos milênios, para tentar conseguir chegar lá. Porque depende da sua evolução. Essa evolução é essencialmente moral. Por isso que a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é pequeno, mas a terceira parte são as leis morais, que são as coisas mais importantes na nossa vida. E nós temos que fazer apenas uma visão geral, genérica. Não dá para aprofundar isso, porque é difícil. E às vezes você vê, então, fotos que parecem falsificadas, que aparece um rosto com perfeição, o corpo até certo ponto, com a forma de um corpo, mas está escondido através de um tecido próprio, né? Não é tecido físico, é de energias próprias. Nem formar a energia toda do corpo é possível? Na época de Jesus isso acontecia. Hoje em dia é mais difícil, né? Foi tudo programado para aquela época. E essa energia, para provar a veracidade dela, veja na foto. Nem posso mostrar isso aqui para você. Então essa energia, que é fotografável, ela sai pelo nariz, pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca de uma pessoa que está em estado quase que de coma, adormecido profundamente mesmo. Aí é aquilo que se chama de fulano está soltando ectoplasma, materialização, formando a materialização. Então a doutrina espírita, ela é bonita porque ela te dá para você não é obrigado a crer no passarinho voando e que o passarinho faz milagre para você resolver. Não. Tudo é ciência, e ciência exige estudo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então, conhecer a verdade significa que você estuda e entende o que está ali. Compreende. Então, aquilo foi uma manifestação feita dessa forma. Por isso, aconteceram coisas extraordinárias. Aonde? Vamos falar agora um ponto. Em Fátima. Ah, sim. Naquela Fátima. época, a Europa toda ficou 1914. pressionada até um determinado Isso. ponto, quando o fenômeno mediúnico ali aparecia. E aparece em outros locais, no mundo inteiro. Mas é preciso a gente entender que a materialização é um assunto bem divulgado, né? é bem divulgado, estudado, etc. Exato. Não é você chegar e querer captá-lo. Você não consegue, digamos assim, que ele se faça quando ele não quer se manifestar. Tudo vem da espiritualidade. Tudo vem lá de cima. Exato. Então, isso aí exige, às vezes, uma obscuridade, porque a luz muito intensa também diminui essa energia. Né? Hoje em dia, que você está mexendo com fotografia, você revela a fotografia no meio no quarto escuro. Só no quarto escuro. Exato. Já começa por aí a você ver que certas coisas tem. Então, aí existe a possibilidade de haver seres humanos espiritualmente materializados, que são então fotografados, e aí você tem. Aliás, nós temos Santo Antônio, ele estava pregando na Itália e ficou sabendo que o pai dele, em Portugal, tinha sido preso por ter sido assassinado alguém. Na realidade, ele era inocente. Simplesmente, ele se desdobrou e materializou-se lá em Portugal, na frente do júri. E fez o seu juramento e foi liberto o pai dele, não é isso? Então, exatamente, isso é famoso e é na Igreja Católica. E é na Igreja Católica. Então, tem a forma mediúnica e não mediúnica, tá? É extramediúnica, mas ela existe. Isso. E ela pode ser animada ou inanimada. Ele pode estar ali presente, participando, sabendo, conhecendo e até interferindo através do pensamento, mas ela pode ser completa ou pode ser parcial. Perfeito. Então vejamos que isso aí é um pequeno estudo superficial a respeito dessa coisa importantíssima, essa chamada perispírito. Se você quer entender, é melhor você estudar. Porque sem o quê, peça para reencarnar de novo. E vai acontecer isso. Vai acontecer, quer você queira, quer não. Mas às vezes não vai voltar para estudo. E se você voltar para o estudo, entenda-se, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é a expressão da doutrina espírita e a expressão de Jesus também, que nós tínhamos que estudar, compreender, analisar e nos modificarmos para melhor. Exato. Moralmente para melhor. Então a doutrina espírita é essencialmente moral. Por favor, não pensem o contrário. Porque tem pessoas que verem, outras pessoas que têm determinadas faculdades e que apresentam essas faculdades para um pequeno público, é bom lembrar que alguém pode fazer isso. Mas não quer dizer que ele é um espírito puro. Ah, não. Não é, não. Está longe. Está longe ainda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois é, Gama. Nós, infelizmente, já estamos quase no nosso final, pessoal. Posso encerrar com uma frase apenas? Isso. Vamos Dizendo fazer o seguinte, deixa eu fazer o meu final e aí eu passo para ti. Eu quero dizer apenas, ou você diga, toma lá. Não, pode ficar Não, pode contigo. ser com você, não tem problema. Tá bem. Peça para ler, para que estudem Isso. esse livro. Então, gente, olha, nós estamos falando sobre perispírito, certo? Do Dr. Zalmino Zimmermann, tá? Aliás, ele tem 3 livros maravilhosos. Só que é uma brochura bem grande, 500 e tantas páginas, tá certo? E tem estudo para você arregaçar as mangas, tá certo? Então, gente, chegamos ao nosso final, tá certo? Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. As suas considerações. Bom, esse livro chama-se Perispírito, de Zalmino Zimmermann. Não é impossível de ser entendido, é bem claro, ele é lógico, apenas não é
digamos assim, de um entendimento fácil que precisa que você compreenda que existem outros tipos de áreas de seres superiores que também comandam certas circunstâncias, permitindo que ela aconteça ou não. Perfeito. Tá? Aí as suas considerações e aí terminamos. Bem, meus irmãos, é impossível você conhecer a doutrina espírita sem estudar. E mais, eu vou te dizer, você perde a sua liberdade, porque você fica tão apaixonado pelo que você vai descobrindo, que você acaba fazendo o que eu dediquei a minha vida inteira para isso. Eu tenho mais de 600 ou 800 livros maravilhosos, tá? Muito bem guardados lá, mas você consegue comprá-los também. Só que, no meu caso, eu tenho 60 anos de estudo, porque se faz necessário para que eu possa entender toda a doutrina espírita. A verdade para nós significa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. TVC, a TV do Correio da Manhã.